Bom dia, todo mundo, aos alunos, aos estudantes da escola, professora Yolanda Martins, a família que veio acompanhar mais um sábado letivo, aos professores, a equipe pedagógica, a equipe da direção. A gente está aqui hoje, mais um sábado letivo, para discutir um pouquinho mais sobre o trabalho análogo à escravidão. Assunto que a gente deu início no sábado passado, quando a gente conversou um pouco, viu o que os professores tinham para trazer, o que os estudantes sabiam, o que tinham visto na TV, nas notícias, nos jornais, o que eles sabiam sobre isso. A gente percorreu um pouquinho da história da escravidão, então desde a antiguidade até os dias de hoje, casos que aparecem ainda hoje sobre escravidão e trabalho análogo à escravidão. E para a conversa de hoje, a gente trouxe a Carla Andrea, vocês vão conhecer ela vai ser apresentada, e a mediação de hoje vai ficar por conta do nosso professor de arte, professor Juninho, e aí eu chamo ele aqui para começar e já fazer e chamar também a Carla Andrea. Que hoje o sábado seja muito produtivo e não esqueçam de responder a chamada, a lista de chamada que vai estar aqui e de comentar aqui com a gente o que vocês estão achando, perguntas, comentários. A gente está aqui sempre para ouvir vocês e é importante lembrar que esse tema foi um tema proposto pela Secretaria de Educação, mas ele apareceu também como sugestão de vocês nas outras palestras que a gente teve. Então é bom a gente discutir ele um pouquinho aqui hoje. É isso, pode vir, Juninho. Um bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos estudantes, a quem está nos acompanhando aí nesse momento, né? Bom dia também à comunidade escolar, à nossa diretora, Isabel, aos nossos vices, secretários e todo mundo que está participando aí, né? Professores. E esse tema, quando foi proposto, eu logo pensei, né? No nome da Carla Andrea. Por quê? Eu conheci o trabalho da Carla Andrea a partir de 2016. A partir de 2016 eu conheci o trabalho dela, tanto dela como o marido dela, o Jacó, o filho Lucas. Então, é um trabalho totalmente diferenciado. E aí, quando foi proposto esse tema, eu logo entrei em contato com ela, ela se disponibilizou, né, para poder estar participando com a gente. E para nós é mais do que especial, né, estar contando com a Carla Andrea. A Carla, que é formada em Arte e Educação pelo MEC, Instituto Pro Memória, e secretária de Estadual de Educação. Também ela é fundadora, né, do grupo de atuação e pesquisa Circo Teatro Olho da Rua, junto com o Jacó do Nascimento. E a Carla é arte educadora, atriz e escritora. O trabalho que a Carla desenvolve juntamente, né, com o seu marido, o seu filho, é incrível. Eles desenvolveram um trabalho muito importante, né, na cidade de Birité, para quem conheceu o trabalho dela ali na Escola de Helena, que trouxe o Bumba Meu Boi aqui para Ibirité. Então, um trabalho incrível. Então, é um prazer estar recebendo aqui agora a professora, a atriz Carla Andrea. Bom dia a todas, a todos, a todes. É um prazer. Bom dia a toda a comunidade escolar, aos estudantes, Isabel, Amanda. É um prazer. Esse convite é um convite que me deixa muito feliz de saber que projetos dessa natureza vêm sendo desenvolvidos dentro das escolas, que é de suma importância, né, que estejamos todos inteirados, discutindo, refletindo acerca de todo o movimento político, geopolítico, a tudo que abrange as políticas aplicadas nesse país, da forma como elas nos atingem, como elas nos atravessam. Então, é muito importante que no ambiente escolar esses temas estejam sendo trazidos, né, para a luz, para que a gente possa refletir sobre eles. Quando eu vi o tema, né, trabalho análogo à escravidão, eu fiquei pensando muito nesse lugar, né?
Escravidão não é nem uma palavra que eu gosto muito de usar, sabe, gente? Eu prefiro o termo escravização. Ao invés de usar o termo escravos, eu prefiro usar o termo escravizados. Por que escravizados? Escravizados uma vez que ninguém, nenhum de nós, nasce escravo. Se nós chegamos a essa situação, é porque nós fomos escravizados por alguém. E aí é importante a gente recuperar um pouco de onde vem isso, né? Eu tenho dito que esse território aqui, que recebeu o nome de Brasil, é um território que sofreu e continua e permanece sofrendo constantes invasões. Eu digo também que se fôssemos fazer um estatuto de fundação desse território ao qual denominamos Brasil, a primeira palavra que viria no primeiro parágrafo assim desse estatuto seria a palavra necropolítica. Por quê? Porque é um território que estava aqui já ocupado pelos povos originários, por povos diversos, porque a gente também tem um certo hábito de generalizar os povos originários, chamando apenas de índios ou de indígenas. E isso faz com que a gente esqueça a dimensão da diversidade desses povos. Quando a gente anda pelas ruas de Belo Horizonte, a gente caminha pelas ruas dos Curitibas, dos Guaranis, dos Tamoios, dos Guaicurus, mas a gente também tem que lembrar dos Guaiani e Kauás. São centenas de nações indígenas que formavam esse território ao qual, né, nós chamamos Brasil. Sociedades extremamente complexas, sofisticadas em suas organizações cotidianas, políticas, culturais, religiosas, estéticas. E quando a gente pensa nas invasões que ocorrem, que começam a ocorrer nesse território há 521 anos, a gente pensa no tamanho da violência epistêmica que esses povos sofreram. Quando a gente pensa, quando eu sugiro que houvesse um estatuto de formação desse país, em que a palavra necropolítica viria no seu primeiro parágrafo, a gente pensa que com as invasões, 500 e poucos anos atrás, esses povos, para além do extermínio físico, concreto e literal que esses povos sofreram, houve e continua havendo no Brasil um extermínio ao qual nós chamamos de etnocídio, ao qual nós denominamos epistemicídio. E, ao mesmo tempo, concomitante ao que chamamos genocídio, etnocídio e epistemicídio, o ecocídio faz uma bolha em torno disso tudo. Então, a gente pensar que o genocídio é o extermínio físico, o etnocídio é o extermínio que mata, eu diria que mata filosoficamente esses sujeitos, na medida em que nega a eles o direito à existência enquanto sujeitos complexos, com suas características, com sua subjetividade.
é um processo que rouba o nome, o direito ao nome próprio, o direito à sua própria religiosidade, o direito às suas próprias manifestações culturais. O assassinato das epistemes começa desde as primeiras invasões. Posto isso, começa então no Brasil a partir do sequestro e transporte compulsório de milhares e milhares, de milhões de corpos negros de povos do continente africano. E, mais uma vez, a necropolítica, o genocídio, o epistemicídio e o etnocídio é praticado com esses povos. Passamos aí 350 anos de escravização desses corpos negros aqui no Brasil. O processo abolicionista, que só culmina no 13 de maio de 1888, com a assinatura da abolição, ao qual eu chamo de uma falsa abolição, ele só acontece não por uma benesse da princesa Isabel e daqueles que estavam com ela. Acontece porque já havia um processo político de organização, de articulação, no sentido de forçar essa abolição, posto que o Brasil foi um dos últimos países a eliminar, pelo menos entre aspas, o trabalho escravo. Falsa abolição, porque se a gente for pensar o Brasil no dia seguinte, né, o day after, ao 13 de maio de 1888, quando a gente pensa em 14 de maio de 1888, nós precisamos pensar onde é que esses milhões, que esses milhões de corpos negros escravizados foram colocados na sociedade desse território ao qual chamamos Brasil. Carolina Maria de Jesus, em seu livro Quarto de Despejo, cunha aí essa frase, quarto de despejo. Eu diria, parafraseando Carolina Maria de Jesus, que todo esse contingente de homens e mulheres, de jovens, inclusive crianças, escravizadas no Brasil, no dia 14 de maio de 1888, foram literalmente jogadas no quarto de despejo da sociedade brasileira, naquele momento. Postas em liberdade, com muitas aspas, num não lugar nesse país, desterrados do continente africano para este território, a partir do dia 14 de maio de 1888, essas pessoas se viram sem casa, sem terra, sem direito ao trabalho, sem direito à educação, sem direito à saúde, sem direito à comida, sem direito a nada. E quando a gente recupera o que é o etnocídio e o epistemicídio, é preciso que a gente recupere que, ao serem desembarcados aqui nesse território, todas essas pessoas chegaram aqui já destituídas do direito de terem, inclusive, o seu nome próprio. Foram rebatizadas com o que chamaram de nomes cristãos. Passaram a se chamar Maria da Silva, João Ribeiro. Quando eu penso, por exemplo, no meu nome, Carla Andréia Ribeiro, eu penso que esse nome não me pertence. Eu penso que esse nome só me foi dado porque um traficante de escravos chamado Ribeiro foi dono dos meus ancestrais. E é por isso que me coube este sobrenome.
Então, todo esse contingente de pessoas negras que foram jogadas no quarto de despejo da sociedade brasileira, destituídos do seu nome próprio e de qualquer outro direito, vai parar no submundo desse território, sem nenhuma garantia do direito à existência. Na tentativa de embranquecer o que eles diziam que, após o período de escravização, esses corpos estariam sujando o território brasileiro, eles, então, começam a oferecer benesses e todas as condições para que pessoas do continente europeu viessem para cá e ocupassem as terras que originalmente pertenciam aos povos originários, a essa diversidade incrível de povos indígenas que ocupavam já esse território aqui. E com todas as benesses, as terras foram oferecidas a esses imigrantes italianos, enfim, de várias nacionalidades da Europa, especialmente os italianos para que vieram, com todas as benesses oferecidas pelo Estado brasileiro. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa que, nos anos pós-abolição, até o dia de hoje, esse país permanece assentado numa ideia de escravização de corpos subalternizados. Esses corpos subalternizados, que permanecem ainda, em sua imensa maior parte, no quarto de despejo da sociedade, ainda são os indígenas, os negros e os pobres. E quando a gente pensa na atualidade, no século XXI, que nós estamos em 2021, e o país, assim, a gente pensa que nos últimos 20 anos, e esse número é subnotificado, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravização. Então, a gente precisa pensar que, embora oficialmente tenha havido uma abolição do trabalho escravo ou escravizado neste país, a herança escravocrata continua ainda sendo um acento muito forte na constituição da sociedade brasileira. Uma elite herdeira, né? As pessoas costumam dizer, eu nunca escravizei ninguém, por que você está me dizendo isso? Aí eu digo, olha, você não escravizou ninguém, mas os seus antepassados, os seus ancestrais escravizaram. E por conta disso, hoje, você continua vivendo das benesses e dos privilégios que a branquitude ainda possui nesse país, a partir do que a gente chama de uma herança escravocrata. Então, nesse sentido, é chocante, é absurdo, é criminoso o trabalho análogo à escravidão, mas é resultado de toda a formação desse país. Ele é resultado de um país que se forma a partir do genocídio, do etnocídio, do epistemicídio e do ecocídio, que hoje, infelizmente, no governo que aí está posto, encontra o seu esplendor, né? Eu digo que hoje nós estamos no momento do esplendor da necropolítica no Brasil, com tudo que aí está posto. Então, eu gostaria de abrir, trazendo essa reflexão para a gente, se ainda hoje estamos lidando concretamente com situação em que pessoas ainda são colocadas em trabalhos análogos à escravização, sem direitos,
sem direito a uma cama decente, sem direito a comida, sem direito ao salário, sem direito a qualquer seguridade que qualquer trabalhador tenha direito, isso é resultado do quê? Então, é para a gente refletir aí de como esse país, esse território, se forma até os dias de hoje e o que faz com que, até hoje, dia 28 de agosto de 2021, estejamos aqui numa manhã de sábado falando sobre trabalho análogo à escravização. Carla, foi importante essa explanação sua, e eu gostaria de trazer aqui, né? A gente está aqui no chat também, viu, gente? Então, professores, alunos podem estar perguntando aqui no chat do nosso canal aqui do YouTube. Eu gostaria que você fizesse assim, uma avaliação. Desde a abolição até os dias de hoje, aí você pode apontar para nós, como se fossem tópicos mesmo, quais os benefícios dessa abolição e quais foram os malefícios dessa abolição, desde a abolição até os dias de hoje. Qual que é essa análise que você faz? Malefícios e benefícios. Ok. Malefícios, eu acho que eu falei um pouco aqui, né? Que a partir do momento, dentro do dia 14 de maio de 1888 até agora, a maioria, esse contingente de corpos escravizados é jogado ao léu, jogado ao Deus dará, como se diz, sem eira nem beira, né? Termina a escravização oficial, mas nenhum direito é dado a essas pessoas, nem direito ao trabalho. Muitos, inclusive, preferiram permanecer ali nas fazendas, nas casas dos seus antigos senhores, porque não viam saída, né? Não tinha outras possibilidades de sobrevivência que não fosse permanecer ali, vivendo como se ainda fosse escravizado. Quando a gente pensa, por que tem tantas favelas no Brasil? É a partir daí, desse momento, em que esse contingente é jogado aí ao Deus dará, sem eira nem beira, que começam a se formar as favelas nos morros, esses territórios que começam a se organizar, que são chamados de favelas, hoje comunidades, enfim, se formam a partir dessa situação. Deixaram o negro sem eira nem beira, e a partir daí, algumas leis começaram a ser implementadas, como, por exemplo, a lei da vadiagem. O negro que era encontrado andando por aí sem rumo pelas ruas, ele era preso por vadiagem. Então, é aí, neste momento, que começa um projeto de encarceramento de homens, principalmente de corpos masculinos negros, que até hoje nós constituímos o maior contingente da população carcerária no Brasil. Isso começa lá, nos primeiros anos pós-abolição, no momento em que fazem uma lei que proíbe que a pessoa ande por aí, em tese, vadiando, sem ter o que fazer. Mas se você deu a liberdade a um sujeito negro, mas não ofereceu para ele o direito ao trabalho, como é que você não quer que ele fique perambulando por aí em busca de alguma coisa? Então, são muitos malefícios, Juninho, que a gente encontra a partir daí, porque não houve, neste momento, nenhuma política de absorção dessas pessoas para o que a gente chamaria de mercado de trabalho naquela época. As mulheres foram ou para a prostituição, para não morrer de fome, isso aconteceu também lá no sul dos Estados Unidos, especialmente naquela região ali do Mississippi, que muitas mulheres negras, depois da abolição dos Estados Unidos,
para sobreviver, não morrer de fome e continuar alimentando seus filhos, se tornaram prostitutas. Isso aqui aconteceu no Brasil também. Foram trabalhar em casas de família, enfim. E quando a gente pensa em benefícios, primeiro a gente tem que pensar que a partir do momento em que os quilombos começam a se organizar, ainda no período de escravização, e a gente pensar no papel, no importante papel que os quilombos têm aí nessa história, é pensar que os quilombos são, e aí eu trago uma visão de Beatriz do Nascimento, porque a gente tem também uma ideia de quilombo apenas como um lugar de fuga. Mas Beatriz do Nascimento traz aí para a gente uma outra perspectiva de quilombo enquanto uma alternativa de sociedade, quilombo enquanto uma alternativa de organização política, social e cultural dessas pessoas, desses povos negros, onde eles oferecem e apresentam para a sociedade uma outra forma de existência enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto organização sociopolítica. Então, nesse sentido, os quilombos têm um papel preponderante na sobrevivência desses corpos negros a partir daí, assim como as irmandades negras, as irmandades do Rosário, né, elas têm um papel fundamental aí no sentido de dar a ideia de um corpo unificado, solidário, de apoio, de solidariedade, como rede de solidariedade e de apoio à subsistência e à sobrevivência desses corpos. Então, são lugares de resistência extremamente importantes. Se a gente pensar que, a partir das organizações de movimentos negros, que começam a partir daí no Brasil, a gente também consegue vislumbrar como essas organizações, as Irmandades de Rosário, as Irmandades dos Pretos, os quilombos, as irmandades e as organizações políticas dos movimentos negros, dentro de toda a sua diversidade, essas organizações garantiram a esse contingente a sobrevivência, garantiram os movimentos de resistência, e daí, a partir daí, a gente começa a falar em políticas de reparação e de promoção da igualdade racial no Brasil. Então, se a gente for pensar, né, do que teria de positivo nisso tudo, é que, a partir desses movimentos, até os dias de hoje, a gente, se não avançamos muito, o mínimo que nós conseguimos avançar no sentido de minimizar os efeitos de 350 anos de escravização até os dias de hoje, são esses movimentos e as políticas públicas implementadas a partir da organização desses movimentos, no sentido de reparar e minimizar os efeitos da escravização. E Carla, como você trouxe esses dados aí, nós tivemos 55 mil pessoas, né, que foram resgatadas do trabalho escravo aqui no Brasil. Uhum. Na sua avaliação, qual é a melhor forma, né? É uma coisa histórica que nós temos, é uma coisa, infelizmente, que precisa ser realmente trabalhada, porque, assim, infelizmente, acontece, a gente não tem uma previsão se um dia vai acabar, né? Porque a abolição já se passou anos e anos e anos, mas a gente tem aqui, ó, hoje,
o racismo impregnado em muitas pessoas ainda. Nós temos a questão, quando a gente fala da cor negra, principalmente, né? A gente conversa muito sobre isso, a gente conversou muito no período de 2016 para cá, principalmente. Eu aprendi muito com você, Jacó, Lucas ali, quando a gente fazia os debates. Muitas pessoas têm o seguinte discurso: somos todos iguais. Mas quem sofre com a questão do preconceito, do racismo da cor, é quem realmente tem a cor negra ali, né? Meu pai é negro, meu avô é negro, mas eu nunca sofri o que uma pessoa da cor negra sofreu. Quando é parada pela polícia, quando vai no shopping, e as pessoas, os seguranças principalmente, olham com um outro tipo de viés, né, para a pessoa. Nós não temos ministros, secretários de governos, em sua maioria negra, ou acho que nem 10% hoje no Brasil. Se a gente for pegar em várias prefeituras, governos dos estados aí, ministérios, nós não temos. Como que a gente consegue realmente mudar essa história no nosso país? E a gente tem que lembrar, né, gente, a questão do racismo não é apenas no Brasil. Estados Unidos nós tivemos vários casos recentes, né? A luta lá também da questão até dos próprios, daquele grupo Pantera Negra foi nesse viés da luta, principalmente contra o racismo. Como que a gente pode mudar, Carla, na sua visão, esse contexto que assim é irreparável, mas como que a gente pode construir algo novo? E qual que é a sua previsão para que isso aconteça? Veja bem, preciso a gente pensar. Às vezes quando as pessoas escutam a gente falando assim, racismo estrutural, racismo institucional, o que é isso, afinal de contas, né? Eu costumo dar o exemplo, Juninho, da construção de uma casa. A gente começa a construção da casa por onde? Pela base, né? A gente começa a construir uma casa pelo alicerce, pela estrutura. E como eu disse lá no começo da minha fala, o Brasil está assentado, né, sobre a égide do racismo. É o que estrutura esse país, é o racismo. O racismo contra indígenas, negros, contra pobres, especialmente, que são a maioria da população, que somos, né, negros, pobres, somos a maioria da população. Então, o racismo estrutural é o que forma esse país a partir desse dado de que é um país onde a escravização durou 350 anos. Então, o racismo estrutural é isso, é o que estrutura todas as nossas relações no Brasil. E quando a gente fala do racismo institucional, o que acontece? Aqui está a estrutura. O racismo institucional, ele se encaixa aqui, nessa estrutura. Então, as instituições, que são as escolas, o Congresso Nacional, os hospitais, as empresas, qualquer instituição deste país, seja ela qual for, e seja qual for a sua função, né, os seus objetivos, fins, ela incorpora naturalmente o racismo estrutural. Então, muitas vezes e aí a gente pensa assim, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que ter um bom currículo para conseguir uma boa oportunidade de emprego. E aí eu chego lá com meu currículo maravilhoso, lindo, e tem uma pessoa não negra, uma pessoa branca, que tem um currículo, às vezes, com menos estofo, com menos do que o meu, e a pessoa contratada é a pessoa branca. Porque esse estereótipo, né, como você deu o exemplo, eu entro no shopping, o segurança acende a luzinha de alerta dele, ó, entrou um ladrão, entrou uma ladra, entrou isso, entrou um bandido. Então, o que o projeto de eugenia que acontece no Brasil dos anos pós-abolição para cá, 132 anos, né?
dos anos pós-abolição para cá, o que o projeto de eugenia fez com esses corpos negros? Ele criou estereótipos. O homem negro é o bandido, a mulher negra é bandida também, mas ela é aquele corpo hipersexualizado, é a prostituta, é a mulher com quem eu quero me relacionar sexualmente, porque existe um mito de que a mulher negra seja uma mulher caliente, boa de cama, mas ela não serve para casar, ela não serve para ser apresentada para minha família. O homem, então, o que sobra para nós na sociedade são os lugares subalternizados, o encarceramento, o assassinato da juventude, que a gente precisa falar sobre isso, que é um país que mata um jovem negro a cada 17 minutos, e não estamos falando aí que esse menino era bandido, muito antes, pelo contrário, são meninos que estão na escola, que têm pai, que têm mãe, que têm família, e é o Estado, é a violência de Estado que está exterminando esses meninos. Então, Juninho, é o racismo estrutural. É por isso que, quando a gente olha o plenário da Câmara dos Deputados, a gente vê ali 1, 2, 3 no máximo. É por isso que, quando a gente vê os céus, né, aqueles caras fazendo MBA, não sei o quê, nananã, das empresas, só uma foto dos funcionários da XP, esses dias para trás, que chamou muita atenção, que viralizou na internet. Todos os funcionários, numa foto, não tinha um que fosse negro, não tinha um que fosse indígena. Quando a gente pensa que a população, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, de toda essa violência, de todo o genocídio, de todos os assassinatos, sejam eles físicos ou epistêmicos ou étnicos que nós sofremos, nós ainda somos mais de 50% da população brasileira. Então, meus queridos estudantes, professores, vocês que estão aqui participando conosco, é preciso que cada lugar que a gente entre nesse país, a gente olhe no nosso entorno e se faça essa pergunta: por que tem tão poucos negros aqui? Por que toda vez que eu vou ao médico, é tão raro eu ser atendida por um médico negro, um médico indígena? Por que quando eu chego em determinadas empresas, eu nunca vejo que o presidente dessa empresa é uma pessoa negra ou indígena? Então, é preciso que a gente se faça essas perguntas. E a maneira que eu enxergo e que eu acredito, Juninho, que a gente vai conseguir mudar isso, é isso aqui, ó, é esse lugar que a gente está aqui agora. É pela educação. É por uma educação antirracista. É preciso que a gente pegue aqui, ó, os nossos livros e que a gente faça os caminhos de África. É preciso que a gente cruze e descruze o Atlântico muitas vezes e que a gente compreenda que a gente precisa falar de relações étnico-raciais na escola. É preciso falar sobre isso numa perspectiva que seja a nossa. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: até que os leões não contem de sua própria voz a sua história, a glória da caça será sempre do caçador. Então, os livros didáticos precisam ouvir e registrar as vozes negras desse país, as vozes indígenas desse país, os saberes e os fazeres dos povos indígenas e dos povos negros precisam estar registrados nos livros que nós utilizamos em sala de aula para trabalhar com os nossos alunos. É preciso que os educadores e educadoras se comprometam com uma educação antirracista. O racismo não é um problema do negro. Nós fomos racializados
pelos brancos. Então, o racismo é um problema de todos nós. Ele é o problema de nós negros, que somos vítimas desse racismo cotidianamente. Isso atinge a nossa saúde, isso atinge a nossa psique, isso causa uma dor física e emocional muito grande. O racismo é um negócio que dói muito, gente. O racismo é uma coisa que causa, isso aí tem dados que eu não vou conseguir me lembrar de cor aqui agora, mas a gente precisa pesquisar esses dados sobre o índice de doenças mentais e sofrimento emocional na população negra. E aí nós estamos falando de crianças, de jovens e de adultos que são atingidos por esse sofrimento emocional e mental causado pelo racismo. Se nós pensarmos que algumas doenças, como a pressão arterial alta, ela é maior na população negra. E aí nós podemos pensar que é por uma questão genética? Podemos. Mas a gente também, e aí existem estudos sobre isso, eu não estou aqui falando da minha cabeça, a gente precisa pensar que esse alto índice de hipertensão que atinge a população negra no Brasil, ele ocorre também em razão de nós vivermos sob pressão o tempo todo. Eu sou mãe de jovem negro, e a gente que é mãe de um jovem negro nesse país orienta nossos filhos a não correrem na rua na hora que ele está atrasado para ir para a escola para pegar o ônibus, porque um jovem negro correndo na rua é visto como um bandido que acabou de cometer um assalto e está fugindo com objeto do roubo. E aí a gente é abordado violentamente pela polícia. A gente orienta os nossos filhos negros já nunca saírem de casa sem a carteira de identidade. A gente orienta os nossos filhos negros a jamais questionarem uma abordagem policial violenta, porque ele pode voltar morto para casa. A gente precisa refletir qual o nosso papel enquanto educadores para que isso seja modificado, para que isso deixe de existir no Brasil, para que a gente pense que corpos negros, corpos indígenas, corpos LGBTQIA+, têm o mesmo direito à existência. E esse discurso de que somos todos iguais, ele é uma falácia. O Brasil viveu muito tempo sobre a égide de uma falsa democracia racial. Ah, somos todos miscigenados, somos todos iguais. Isso é mentira. A miscigenação acontece no Brasil por meio de estupros de mulheres indígenas e de mulheres negras, pelos donos e senhores de escravizados, pelos seus filhos. É por isso que nós somos aqui misturados assim. Isso não aconteceu de forma natural e positiva. Isso aconteceu porque nossas ancestrais indígenas e nossas ancestrais negras foram estupradas. E aí eu não vou abrir aqui nenhuma discussão, porque agora não cabe, a gente não tem tempo, sobre casamentos e relacionamentos interraciais. Isso aí é uma discussão para um outro momento. Mas se a gente for pensar no processo de miscigenação, e se a gente for lá no Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, onde ele faz toda aquela ode à miscigenação brasileira, aquele olhar de um homem branco, eurocêntrico, sobre o que foi o processo de miscigenação nesse país. Então, nós precisamos pensar sobre isso. A melanina acentuada que a gente carrega na pele, é ela que determina se eu serei subalternizado ou não, se eu terei chances em determinados cargos públicos ou no setor privado ou não. É ela que determina se a polícia vai me abordar de forma violenta ou não. Então, se nós, educadores,
independente da nossa etnia, independente se somos negros ou não nos comprometermos efetivamente com um projeto de educação antirracista, essa situação vai se perpetuar para sempre nesse país. Então, são muitos aspectos que o racismo nos atinge. E a educação é o lugar que eu acredito. Sim, e Carla, já que você tocou em alguns assuntos importantes, eu vou trazer aqui dois casos, né, que às vezes as pessoas, elas não têm, como não acontece com elas não têm essa visão, né? Muitas vezes a pessoa vai virar e vai falar o seguinte, não, a cota para índio, para negro, é um coitadismo, porque ela não tem o conhecimento desse contexto histórico, né? Não tem o conhecimento antropológico da realidade. Então, eu vou trazer aqui os casos que aconteceu um em Belo Horizonte, né? Um recente também que foi em Goiás. Em 2002, um tio e um sobrinho foram assassinados ali no aglomerado da Serra pela polícia ali. Mas por quê? Foram confundidos. E como você disse, né, infelizmente, né, negro é confundido. Muitas das vezes o branco rico, né, ele não é feita a mesma abordagem pela polícia, né, da mesma forma que é feito ali com o negro. Quando é um branco rico, a gente tem vários casos sobre isso. Então, nesse caso, os policiais foram condenados em 2014, mas 2 vidas ali foram perdidas. E quantas vidas são perdidas ali, né? No dia a dia, tanto aqui em Belo Horizonte, Ibirité, Rio de Janeiro, São Paulo, são várias vidas. Nós tivemos um caso, assim, que eu acompanho muito, fico muito, assim, no Instagram, no Twitter, né? Vendo algumas notícias, algumas informações, foi o caso do ciclista Felipe Ferreira. Ele, com assim, a sorte dele, né? A polícia o parou porque tinha havido um roubo próximo de onde ele estava, de uma bicicleta. A sorte dele é que ele estava com uma câmera filmando. A polícia o parou, né, de forma preconceituosa, racista, mas a sorte dele é que ele estava com essa câmera, porque talvez ele não estaria nem aqui para contar a história. Passou alguns meses, ele com a câmera novamente, a polícia abordou ele novamente. Pela questão dele ser negro. Então a gente sabe que a questão do racismo está enraizada em muitas pessoas, infelizmente. E eu falo o seguinte: isso também vai na educação e também na educação que a pessoa tem dentro de casa. Então é preciso que os pais entendam a realidade, que eles conversem isso com os seus filhos, né? O responsável conversa ali com aquela pessoa no qual ela está se educando ali. Por quê? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu, em 2003, né, quando eu estudava à noite, né, ali no ensino médio, a polícia, eu estava com um grupo de amigos, a polícia parou ali, meus 5 amigos, colocou os 5 na parede. Estranhamente, não me parou, não me colocaram na parede ali para revistar. Eu fui, peguei a mochila, coloquei no chão e fui para a parede. O policial, o que você está fazendo? Eu falei, não, peraí, se você pode parar os meus 5 amigos aqui, por que você não vai me revistar também? E nisso, depois de um tempo, eu fui entender aquele papel que eu tive ali, porque foi até arriscado, porque a gente sabe como que funciona a nossa realidade. Igual eu falo, em todos os setores nós teremos os bons e os ruins, que seja na educação, que seja na segurança, que seja na política. Então, aquela atitude ali foi graças a uma educação que eu tive na escola, dos meus pais, porque eu nunca enxerguei um negro como um assaltante, nunca tive medo de estar ao lado deles. Então é muito importante, gente, essa conscientização. Cor não define ninguém, mas nós sabemos que na questão do dia a dia, para muitos, a cor, ela define se a pessoa é um assaltante ou não, ela define se a pessoa é boa ou não. Então a gente tem que mudar essa realidade. Por isso que, realmente, cara, esse debate, principalmente com os nossos estudantes, a comunidade, outras pessoas que estão assistindo essa palestra aqui nesse momento, essa entrevista, essa roda de conversa, é muito importante. E nós precisamos debater muito isso. É preciso, sim, ter o negro
E aí, realmente, por isso tem que ter as cotas mesmo, gente. E depois eu vou entrar com essa conversa com você, Carlos, sobre as cotas, mas por isso que a gente tem que ter cota, principalmente na política. Quantos negros nós temos no Congresso? Quantos negros nós temos na Câmara? Então, assim, nós precisamos fazer esse debate. Carla, sobre as cotas, na sua visão, qual é a importância das cotas na área da educação, em outras áreas que nós tanto necessitamos? Qual que é essa importância das cotas raciais? Primeiro, eu queria só recuperar um pouquinho da sua pergunta anterior, que você falou, somos todos iguais, né? Esse discurso da igualdade, de que somos todos iguais, ele é um discurso positivista e é um discurso que dá base ao fascismo. Quando a gente fala, eu não tenho bandeira, minha bandeira é o Brasil, somos todos iguais perante Deus, somos todos iguais perante sei lá o quê. Esse discurso é o discurso que dá base ao fascismo. Por quê? O mundo é diverso, gente. Se a gente for pegar assim, pássaros, não existe só o pardal, nem só. Existe o bem-te-vi, existe o sabiá. Olha a diversidade de pássaros, olha a diversidade de plantas que a gente tem. E assim, temos uma diversidade de dentes, de seres humanos. Temos os indígenas, temos os africanos, os afrodescendentes, temos os hindus, os indianos, enfim, somos diversos, e é isso que nos torna belos, porque somos diferentes, porque cada um traz uma novidade para o outro. Essa é a beleza da diversidade. Essa é a beleza de sermos diferentes uns dos outros. Então, quando a gente fala em igualdade, a gente está falando de equidade de direitos. Eu tenho direito a existir, você também tem, independente de eu ser preta ou de ser branca. Eu tenho direito ao trabalho, você também tem, independente de você ser indígena ou de você ser uma pessoa trans. Eu tenho direito à educação, você também tem, independente da sua etnia, independente da sua opção estética, da sua orientação sexual, da religião que você pratica, se é uma religião de matriz africana ou se é o budismo. Isso é igualdade. Essa igualdade todos precisamos, do direito à existência, do direito ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia. Agora, o direito à diferença também precisa ser guardado, também precisa ser cuidado e garantido. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. O que é direito quando a gente fala em equidade, em isonomia de direitos, e o que é o direito à diferença. Posto isso, vou responder sua pergunta sobre as cotas. Eu sou favorável, eu defendo as cotas, porque eu acredito que, enquanto houver desigualdade de direitos, nós precisaremos de mecanismos, de políticas que garantam o acesso a esse direito, a esses corpos que historicamente são subalternizados, que são destituídos desses direitos. Então, ter cota para que o estudante negro que vem da escola pública ingresse na universidade continua sendo importante. No dia que nós pudermos olhar um para o outro e dizer, olha, todo mundo agora conseguiu atingir equidade, isonomia em direitos no Brasil, aí a gente não vai precisar mais, né? Mas, enquanto a diferença étnica, social, for agente de desigualdade, as cotas serão necessárias, né? E não estamos falando de coitadismo, não. A gente está falando que tem um estudante
que tem a mesma idade do seu filho, que está no melhor colégio da cidade, onde você paga R$ 3.000 de mensalidade, mas esse menino, desde os 5 anos, tem educação bilíngue, ele aprende inglês, ele tem acessos dentro daquele ambiente ali, daquela escola particular, que na escola pública, e eu defendo a escola pública, eu quero escola pública para todos, escola pública de qualidade, com professor ganhando salário digno, tendo direito à formação digna, para poder oferecer isso aos seus estudantes. Mas aquele estudante que está na escola particular vai concorrer com meu filho, com nossos filhos que vêm da escola pública, na hora de fazer o Enem, para ingressar na universidade, e ele vai chegar lá com uma defasagem muito grande nessa disputa. Aí não adianta a gente falar em meritocracia. Ah, conseguiu, por quê? Por mérito, porque se esforçou. Gente, a gente que é pobre, preto nesse país, a gente se esforça a exaustão para conquistar alguma coisa nesse país. Por isso que é importante a equidade de direitos, né? Então, a cota continua... Infelizmente, a gente precisa disso, de cota, porque se a gente não as tiver, se nós não as tivermos, nós vamos estar sempre correndo aqui, ó, enquanto quem está lá na escola particular, enquanto quem tem dinheiro, quem é branco, está sempre lá na ponta da pista, a gente está sempre aqui, ó, correndo atrás, né? Aquela famosa frase, correndo atrás do prejuízo. Eu não quero correr atrás do prejuízo, eu quero correr atrás da vitória, eu quero correr atrás da conquista, né? Então, é isso. Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Ah, tá, voltei. Aqui, ó, eu vou aqui para o chat rapidamente aqui, ler alguns comentários. A professora Carla Daniela, ela fala o seguinte, que ela é neta, tá? Tataraneta de escrava, e ela era abusada pelos senhores dela, né? Então, isso a gente vê o reflexo, e quem conhece isso, por isso que é muito importante esse debate, que às vezes, é igual a gente está falando, que às vezes a pessoa pensa, algumas pessoas, né, que não têm o conhecimento, falam, ah, não, esse é você falou a palavra certa, e fala para mim, que agora eu perdi. Vitimização, Vitimismo, enfim. isso. E não é, a gente sabe muito bem disso. Deixa eu pegar outros comentários aqui. A Beatriz Bia, isso que é cor de verdade. Não sou negra, mas minha família, a maioria, todos são negros, como eu queria ser negra. A Rita Cris, infelizmente ainda hoje existe a escravidão visada, né, pelas pessoas negras, porque o preconceito é muito grande ainda na nossa realidade de hoje. A Ed está dando parabéns aqui para a Carla. Cristiane Batista, eu amo tanto essa cor negra. Deixa eu ver aqui. A Mariana Damasceno, eu não concordava com a escravidão. O Tomás, os policiais, infelizmente, sempre desconfiam dos negros. A Mariana, mais uma vez, todas na cor branca, negra, amarela, azul, não tem raça nesse mundo. Eu acho que todos têm que ser tratados da mesma forma. O direito está aí, né? Mas a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. A realidade é outra. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Aí são a Lavínia. Parabéns, sabe as palavras. E muitos aqui estão dando parabéns pela palestra. É o que a gente fala sempre, né, gente? Quem não vive a realidade, quem nunca teve esse convívio antropológico, principalmente, não entende a importância desse debate, né? É igual a gente trouxe dois dados aqui. Eu queria até que você comentasse a morte desses do tio e do sobrinho ali na aglomerada da Serra em 2011. Eu me lembro quando saiu na Itatiaia a notícia, né? A informação é que eles eram suspeitos de tráfico de drogas e eles estavam voltando do trabalho, o tio, no caso, né? E também no caso do Felipe, né? O Felipe é um ciclista, não sei se você viu, né? Mas passou em várias redes sociais e foi esse ano, durante a pandemia, ele estava ali na praça, a polícia abordou ele
E se ele não tivesse filmado, talvez ele não estaria aqui hoje para contar a história. Passou alguns meses, ele é parado novamente. A sorte dele é que ele está com a câmera ali, e na hora que a polícia foi abordar, o policial já foi embora. Não, já aconteceu isso comigo, ele já abordou a polícia ali também, o policial foi embora. Como é que você vê isso, Carla? Olha, é resultado disso tudo que a gente falou aqui hoje, né, Juninho? Ágatas, João, quer dizer, a polícia, quando a gente fala assim, ó, tem gente que fala, a polícia é mal preparada, é falta de preparo da polícia, esse tipo de abordagem. Eu diria, eu digo que não. Quando a gente vai lá nos campos de treinamento das polícias no Brasil, os cenários onde eles treinam tiros de fuzil são cenários que se assemelham aos barracos da favela. Quando eles vão treinar o cão farejador de drogas, eles utilizam o homem negro para que o cão ataque o suposto traficante. Então, esses estereótipos que foram colocados sobre os corpos negros, de que tem um ditado horroroso que eu ouvia muito quando eu era criança, que era assim: preto parado é um tronco, se correu, pode pegar que é ladrão. Essa frase extremamente racista e violenta é dita no Brasil com toda a naturalidade, porque o que a gente vive aqui no Brasil é uma naturalização dessas violências, como se nós fôssemos corpos descartáveis. Nós somos os corpos indesejáveis da sociedade brasileira. Então, quando a polícia se sente no direito de entrar numa comunidade atirando a esmo, atingindo a cabeça e os corpos de crianças que estão brincando nas portas de sua casa, atingindo uma criança que está vestida com o uniforme da escola, como aconteceu, esqueci o nome da criança, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Quando aqui, no aglomerado, dois homens negros são mortos porque são suspeitos, quer dizer, atira antes de saber, você é julgado e condenado à morte, sem nenhum direito de defesa, pelo simples fato de você ser pobre e negro nesse país. Então, a pergunta que eu faço é: que polícia é essa? Essa polícia é mal treinada? Não. Essa polícia é educada de forma racista. Quando a gente falou aqui do racismo estrutural e do racismo institucional, é sobre isso. Esse é um exemplo concreto de racismo institucional. Esse é um exemplo concreto de racismo estrutural, porque está nas estruturas. Quando eu vou formar um policial, o jovem policial, quando ele entra lá pela primeira vez, no seu primeiro dia como policial, e durante toda a sua trajetória enquanto um profissional da segurança pública, qual é a formação que ele recebe? Ele é educado para compreender que estamos em um país diverso, composto por negros, por indígenas, por um contingente enorme de pessoas pobres e negras, ou ele é educado para fazer uma leitura de mundo onde esses corpos são sempre lidos como bandidos? Está na formação da polícia. Quando a gente fala de que é o fim da polícia militar, não é porque a gente quer bandido solto por aí, não, gente. Quando a gente fala em direitos humanos, não é porque a gente está defendendo bandido, não. Quando a gente fala sobre isso, é porque a gente quer o fim dessa estrutura racista. É a estrutura racista que precisa ser demolida nesse país, para que esse país se reconstrua em bases mais humanitárias e solidárias.
Então, quando a gente pensa que o pai de família levou 80 tiros do exército dentro do carro com o filho e a esposa lá no Rio de Janeiro, o que é isso? Era para a gente ir para a Impressionante, rua né? e parar esse país e gritar: não, isso está errado. Então, a gente naturaliza essas violências como se, se um branco for morto dessa forma no Brasil, todo mundo vai gritar, a imprensa vai fazer um estardalhaço. Agora, se tem, o dia tem 24 horas, quem é bom de matemática aí faz as contas comigo. Eu não sou boa de matemática. Faça as contas comigo. O dia tem 24 horas. A cada 17 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Quantas vidas negras são interrompidas a cada 24 horas nesse Brasil? Por causa de uma Muitas, né, Carla? política, por causa de uma política cultural? É a pergunta que eu deixo aqui. Já que você falou do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer também da morte da vereadora Marielle Franco, né? Que também sempre lutou, né, contra as questões, principalmente de milícias lá do Rio de Janeiro. Sempre teve um trabalho social muito importante lá no Rio de Janeiro. E até hoje, quem matou Marielle Franco? Então, se fosse uma pessoa branca, rica, já teria sido resolvido. Já teria sido resolvido, né? Então, assim, a morte da Marielle é muito simbólica, porque é uma mulher favelada, negra, LGBT, lésbica, que conseguiu estudar e conseguiu alcançar, ser alçada a um cargo público com uma votação expressiva e que incomodou que a sua voz só foi interrompida porque Marielle Franco disse da própria voz aquilo que a elite branca, aquilo que a elite, que o patriarcado branco, misógino e elitista não o queria ouvir. É por isso que vozes como de Marielle Franco são interrompidas. E a gente precisa, eu continuo querendo saber quem matou e quem mandou matar Marielle Franco. Eu desconfio, mas não vou dizer aqui. Acho que muitos desconfiam, né, Carla? Carla, eu agora já estamos chegando aqui na reta final, mas a Diva trouxe um assunto aqui também importante. Vou fazer um contexto aqui rápido, tá? Eu não assistia Big Brother. Eu sempre fui contra Big Brother, porque eu não via muito sentido, sabe, em assistir. Mas nos últimos anos, né? Vamos pegar os últimos 2 anos principalmente, trouxe muitos temas importantes, né? Nós tivemos a Thelma, que é negra, que ganhou o BBB na penúltima edição. Mas a gente teve um caso aqui que foi do professor João, né? Juntamente ali, que ela até trouxe esse assunto à tona, juntamente ali com o cantor Rodolfo, que foi a questão da peruca. Eu não sei se você acompanhou isso também, né? Eu vi o que saiu nas redes sociais. Então, o que acontece? É a questão de ter. Não é que a pessoa é racista, né? No sentido de consciência, mas como é a coisa cultural das brincadeiras, e isso a gente conversa muito nessa questão, ele brincou, né, com o Rodolfo sem ter a consciência do que ele estava fazendo ali naquele momento. Ele colocou uma peruca, né, o Rodolfo cantou, uma peruca black, e brincou com o professor João, que é mineiro, né, o João, e falou com ele o seguinte: o meu cabelo tá igual o seu, black, não sei lá o quê, tô parecendo você. Mas de uma forma zombando realmente, né? E o João realmente ficou muito chateado com o que aconteceu. Depois o Rodolfo falou que o pai dele também tinha o cabelo black também. Ele tentou mudar. Isso, infelizmente, está enraizado. Foi o que até a Dilma falou aqui o seguinte: sobre a peruca pré-histórica, com o cabelo do participante João, aí a Camila disse algo que ficou marcante, que é, mesmo sem intenção de ferir, eles são feridos, pois já estavam cansados de explicar a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa acha que está brincando ali, que é uma coisa assim, sadia, e não é. Como é que você vê isso no dia a dia também? E também a gente já conversou muito, até a questão das falas que a gente tem, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente pode realmente estar ferindo, né? Uma pessoa. Como é que você vê isso no dia a dia? Pois é, essa naturalização do racismo, a naturalização dessa violência, as pessoas, eu estava brincando, Carla tem cabelo de bombril,
Eu falo, olha, não é Bombril. Aí eu questiono, falo, não, desculpa, eu estava brincando. Gente, isso não é brincadeira, racismo é crime. Racismo é crime, não é brincadeira. Então, lidar, né? Este cabelo aqui é um ato político, porque durante muitos anos eu fui educada para negar o meu cabelo e alisar. Eu alisei o meu cabelo durante muito tempo, até eu me compreender enquanto sujeito negro, enquanto mulher preta, enquanto mulher negra, eu negava o meu cabelo e alisava. Porque é isso, nossos corpos são corpos parlamentares. A roupa que eu uso, o adereço que eu coloco, a maneira como eu uso o meu cabelo, tudo isso diz muito sobre mim, diz muito sobre nós, né? Nesse sentido, somos corpos parlamentares. A gente já chega com um discurso antes de abrir a boca, pela nossa aparência. Então, assumir um cabelo black é um ato revolucionário numa sociedade extremamente racista como a nossa. Eu me auto-identificar como mulher preta, eu me autodeclarar mulher negra, é um ato político. Então, quando alguém zomba do meu cabelo black, quando alguém zomba da maneira como eu me visto, a partir da minha identidade negra, essa pessoa está cometendo um ato racista e violento contra mim. Então, o meu cabelo não é fantasia de carnaval, como muita gente no carnaval se fantasia horrorosamente da insuportável malfadada nega maluca. Aí tem dois problemas, é negra e é maluca. Né? Nós, mulheres, o patriarcado e o machismo nos taxam toda vez que uma mulher se rebela, toda vez que uma mulher reage a alguma violência e fala da sua própria voz, ela é chamada, eu já fui chamada de violenta muitas vezes. A Carla Andréia é violenta, porque a Carla Andréia questiona, a Carla Andréia combate determinadas coisas com veemência. E aí nós somos lidos como pessoas violentas, quando, na verdade, nós estamos apenas nos defendendo dessas violências. Então, eu não acompanhei de perto o caso do Big Brother, porque eu não assisto o programa, mas tive várias notícias do caso do João, do caso da Carol Conká, da maneira como ela se comportou. Foi um Big Brother que colocaram muitas pessoas negras pela primeira vez. E aí é hora da gente pensar o seguinte, como a mídia brasileira trata pessoas negras. É muito recente na dramaturgia, nas telenovelas, nas minisséries, a gente vê pessoas negras em papel de protagonistas, porque até então sobravam para a gente o papel do porteiro, da empregada, da fofoqueira, do bandido. Então, quando a Rede Globo usa a manha de fazer um Big Brother negro, vamos enegrecer o Big Brother, ela também faz uma armadilha epistemológica, porque da maneira como ela expõe aqueles corpos ali, e aí, gente, é preciso que a gente reflita, uma benesse da Rede Globo fazer isso? Ou é mais uma artimanha do racismo estrutural para expor esses corpos em praça pública para o escárnio geral da nação? Então, um pouquinho aí atrás da orelha para a gente refletir. E você falou uma coisa importante, né? Porque o caso da Carol Conká, ela foi, assim, praticamente exterminada. No caso da Carol Conká, o Projota também, a mesma coisa, né? E no caso do Rodolfo, não, o Rodolfo explodiu a música dele depois, ele pediu desculpa, mas no caso do Rodolfo, por ser branco, explodiu a música dele depois. A Carol Conká tá buscando aí, né, voltar novamente com a carreira dela, o Projota também tá a mesma coisa,
não conseguiu ter aquele mesmo marketing, né? Só pegando o seu gancho, olha como que o racismo engendra de forma perversa. A Carol Conká, ninguém perdoa. O outro, era uma brincadeira, pediu desculpa, a música dele explode. Eu estou falando dessas armadilhas. Ô, Carla, para a gente fechar aqui, quero agradecer todos que aqui estão comentando, tá? O Hugo, a Lavínia, a Beatriz, todo mundo aqui está parabenizando. Eu gostaria, antes de fechar essa entrevista, que você desse dicas de leitura, de filmes. Eu acho que é muito importante aproveitar. Agora nós estamos com quase 150 pessoas assistindo nós aqui na live, no canal do YouTube. Então, realmente está bombando mesmo. Então é o seguinte, deixa dicas para nós, por favor, de livros, filmes, documentários. Bom, vou deixar essa dica aqui. Caminhos da África, do Adir Assunção. Vou deixar esse material aqui, eu até dei de presente para a Fundação Helena Antipoff, no período que eu trabalhei lá na Escola Integrada, que é Indicadores da Qualidade na Educação, Relações Étnico-Raciais na Escola, que é um material muito bom, muito... tenho certeza que os professores vão encontrar aqui muitas referências importantíssimas. Eu vou dar essa dica aqui também, que é o livro dos Cantos Rituais Machacali, que é uma preciosidade para a gente tomar contato com a cultura indígena. É um livro belíssimo. Vou dar essa dica aqui também, que é uma coleção que chama Mãe África, muito interessante, que vem com contos africanos, com vários contos africanos, uma ilustração belíssima, para a gente conhecer um pouco aí dessas epistemologias negras, que é o Mãe África, reconto, ilustrações de Celso Sisto. Vou dar uma dica, a gente tem essa questão do preconceito, da demonização. Vou dar uma dica do Tainá, A Guardiã das Flores, que é um livro para criança, da Cristiane Sobral e da Ayana Sobral, que é a filha dela, da editora Avá, que é uma delícia, o Tainá para criança aí dos anos iniciais, é fabuloso. E vou dar uma dica do meu filme, chamado Ei, que foi lançado agora no dia 7 de agosto. A gente fez um ciclo de debates que encerrou ontem, com vários convidados muito bacanas. As lives, né, esse ciclo de debates e o filme estão disponíveis no YouTube, no canal Comunicadores Populares e Estação Criativa. O Juninho tem o link do filme aí, pode, por favor, Juninho, disponibilizar para todo mundo. E eu estou, inclusive, propondo que, num próximo encontro, a gente faça um debate a partir do filme, porque ele traz aí todas essas questões que a gente levantou aqui hoje, a partir de uma outra estética, do meu olhar enquanto dramaturga e enquanto diretora. Enfim, como dicas, eu deixaria aqui para vocês hoje esse material. Para os professores de literatura e língua portuguesa, eu indico a leitura de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, algumas autoras africanas, como a Xiziane, como a Scholastic. Tem várias autoras que eu posso, inclusive, passar por escrito depois. Tem muita literatura preta boa, gente. A Lei 10.639 precisa ser aplicada na escola com seriedade. A gente não pode pensar que existem corpos negros só em 20 de novembro. A gente não pode pensar que existe uma cultura indígena riquíssima
só no 19 de abril. Esses corpos existem 365 dias do ano. A literatura negra, o cinema negro, as vozes negras estão aí para serem ouvidas. E é essa mensagem que eu quero deixar. Uma educação antirracista pressupõe abrir o olhar e a escuta de forma generosa. Eu acredito que esse país só vai crescer e ser um lugar acolhedor para todos, todas e todes, a partir do momento que a gente conseguir unir esse tripé, a educação, a cultura e o afeto. É isso. Muito obrigada. Estou muito grata, muito feliz de estar aqui com todo mundo. Muito obrigado, viu, Carla? Um abraço para você. Quero agradecer a todos aqui também, tá? Os estudantes. Agradecer aí a Amanda, a Isabel, a Glaucia, a todos, né, supervisores, professores, pela confiança de eu ter ministrado mediado, né, essa entrevista. Foi um trabalho que a gente fez, assim, durante uma semana com os alunos, conversando com eles, pegando o ponto de vista deles. Então, quero agradecer a todos, foi uma palestra sensacional, assim, a gente está tendo muitas felicitações aqui. Então, assim, parabéns a todos, parabéns à comunidade, a todos os convidados, professores da escola, professora estadual Yolanda Martins, que fez um trabalho sensacional. Parabéns, Carla, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Muito obrigada.